Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 2, com objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital, com detalhamento, intertextualidade. Bastante coisa, a gente vai entender um pouquinho sobre intertextualidade, entender sobre gêneros digitais, tudo isso na nossa aula, vamos a ela. E a gente já volta com vocês aqui nesse cenário maravilhoso dessas palmeiras, essa praia, com certeza você gostaria de estar aqui agora. Todos nós gostaríamos, mas antes nós precisamos aprender um pouquinho sobre intertextualidade. E para entender sobre intertextualidade, antes a gente vai conhecer um pouco um poema muito famoso no Brasil, muito célebre, que é A Canção do Exílio, escrita por um escritor maranhense chamado Gonçalves Dias, representante do romantismo brasileiro. Vocês podem ainda não ter muita noção sobre romantismo, sobre escolas literárias, mas entender um pouco do poema é entender a intertextualidade simplesmente porque é um dos poemas que mais aparecem em outros textos, e isso tem tudo a ver com intertextualidade. O nome do poema é Canção do Exílio. Exilar é quando você é mandado para fora, por exemplo, do país, para outro lugar, por conta de perseguição política ou alguma outra coisa. Se autoexilar é ir embora por conta dessa perseguição. E aqui a ideia do Canção do Exílio não é que o nosso poeta tenha sido mandado para fora do Brasil, muito pelo contrário, ele foi para estudar em Portugal durante um período em que se buscava uma identidade brasileira. O Brasil tinha acabado de se tornar independente e buscava pensar o que é, de fato, ser brasileiro. Quando ele vai estudar em Portugal, foi estudar direito em Portugal, ele acaba pensando um pouco sobre o seu país, sente saudade, e dentro da sua escola literária, e dentro do que se pensavam os românticos nessa época, ele começou a ter essa ideia de escrever sobre brasilidade, perfeito? Então o nosso poeta, ele está em Portugal, escreve o poema Canção do Exílio, em que ele vai falar de elementos ou da fauna ou da flora brasileira para destacar. Pensar um pouco a brasilidade, em que é um momento ainda muito frágil, não sabemos bem o que é ser brasileiro, lá pelo século XIX, né, ali metade do século XIX, o Brasil é independente em 1822, e quando é escrito o poema, ainda se pensa muito sobre o que é ser brasileiro. E por isso ele vai usar elementos da fauna e da flora, elementos do espaço brasileiro, para dar esse primeiro destaque. Então ele vai dizer o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Palmeiras aqui é uma representante da flora, né? Essas árvores que nós temos em vários cantos do Brasil, e o sabiá da fauna, esse elemento, esse animal, esse pássaro cujo canto é ouvido em quase todo o nosso território. Então minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gorjear, né? Esse som do pássaro. Então ele está falando aqui que, primeiro, a minha terra tem esses elementos espaciais. As palmeiras, tem o sabiá. O som que as aves fazem não é igual aqui onde eu estou do que no Brasil. Não é igual, o Brasil é melhor. Tanto que ele vai dizer na próxima estrofe: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então nós temos o pronome possessivo, né? Nosso, nossas, nossos, nossa, tudo aquilo que pertence ao Brasil, que torna o Brasil o que ele é. Tudo é melhor lá do que onde eu estou agora, ou em qualquer outro lugar. Continuando o poema: em cismar, quando eu estou aqui cismando, né? Batendo cabeça, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Então ele se sente melhor no Brasil, nessa saudade. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E esses dois versos serão praticamente como mais um refrão. Ele está repetindo bastante, né? Continuando: minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. E a essa altura você deve estar se perguntando
se você já ouviu esses versos em algum lugar. Eu vou dizer que provavelmente. Por quê? Quando a gente fala lá nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores, você vai lembrar do hino nacional brasileiro. O romantismo buscava uma identidade nacional, então se torna um movimento muito patriótico, muito nacionalista. Ele busca essa ideia do que é ser brasileiro. Tão é importante a canção do exílio que o hino nacional pegou alguns versos e colocou no hino nacional para representar justamente essa ideia de nacionalismo, de patriotismo. Esse é o mais óbvio, né? A gente consegue identificar ali no nacional alguns versos da canção do exílio. Mas quando eu digo aqui, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, a gente tem uma referência menos óbvia. Vocês sabem que o Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, foi ajudar os aliados, quando se juntou aos aliados, foi defender o Brasil lá na Itália. E na criação desse órgão, né, da Força Expedicionária Brasileira, você também tem a canção do expedicionário, a criação de um hino voltado para a Força Expedicionária Brasileira, em que você tem lá, por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. E no contexto de guerra, né, em que os soldados partem para... não sabe se vão voltar, eles vão defender, não sabe se vão voltar. Esses versos eles acabam casando muito bem, né? Não permita Deus que eu volte para o Brasil sem que eu... não permita Deus que eu morra sem que volte ao Brasil. Então, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quinda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, um poema bastante importante, bastante representativo que eu trago para vocês. Já dei uma pista sobre a ideia de intertextualidade, falando que os versos vão aparecer no hino nacional, vão aparecer na canção do expedicionário, mas essas não são as nossas únicas referências da canção do exílio. Vamos observar outra. E eu volto aqui com vocês em outro cenário, agora mais voltado para cascatas, pontes, idílico ainda, mas um pouco mais fabricado. Por quê? Porque tem a ver com a nossa canção do exílio às avessas. Percebam que já no título eu tenho a marca da canção do exílio, essa referência objetiva, explícita à canção do exílio do nosso Gonçalves Dias. Só que essa aqui foi escrita pelo Jô Soares, que foi um grande humorista brasileiro, trabalhou muito também com entrevistas, tinha um programa famoso nas madrugadas da TV Globo, transmitindo um pouco sobre o seu conhecimento. Era uma pessoa muito culta, escrevia bastante, tinha poemas, romances, e escreveu a Canção do Exílio às Avessas, que faz referência à Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Só que na Canção do Exílio do Gonçalves Dias, nós tínhamos uma referência a um momento literário e político específico do Brasil, no século XIX, depois de 1822, quando o Brasil se tornou independente, buscando expor um pouco sobre a nacionalidade brasileira, sobre o patriotismo do que é ser brasileiro. Aqui na Canção do Exílio às Avessas, nós também temos um elemento político, só que agora da década de 90 do Brasil. Por quê? Nós tínhamos lá um ex-presidente, esse ex-presidente supostamente se envolveu em vários casos de corrupção e tinha uma mansão, um terreno enorme em que ele montou um lugar chamado Casa da Dinda, e diziam que tinha sido com fruto do dinheiro público, né? Então ele tinha esse lugar enorme, ostentoso, tinha uma ostentação muito grande, muito dinheiro, uma paisagem fake, mas que parecia ter sido criada para transmitir essa ideia de um bosque maravilhoso, que era a Casa da Dinda. Nosso Jô Soares, que gostava de alfinetar os políticos, escreve a Canção do Exílio às Avessas para fazer referência a esse caso. Então ele vai dizer: minha Dinda, que é a Casa da Dinda, como se autoproclamava a casa, né? Minha Dinda tem cascatas onde canta o curió. Já substituiu aqui o sabiá pelo curió, né? Pássaro mais representativo de outras regiões do Brasil. Não permita a Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Referência ao político, como se o próprio político fosse o eu lírico desse poema, né? Ele não quer voltar para a terra natal dele, porque aqui ele tem tudo. Lá no Maceió, não, ele tem outras coisas. Minha Dinda tem coqueiros da ilha do Marajó. Então a casa de tão poderosa trouxe até ali os coqueiros da ilha do Marajó, muito longe. As aves aqui gorjeiam.
não fazem cocoricó, que é referência à fazenda de onde teria se originado o político, né? Na continuação, o meu céu tem mais estrelas, minha várzea tem mais cores. Este bosque reduzido deve ter custado horrores. Então, referência aí ao bosque, né? Que foi feito dentro da mansão. E depois de tanta planta, orquídea, fruta e cipó, não permita a Deus que eu tenha de voltar para Maceió. O texto continua, mas esse trecho é o suficiente para a gente tentar entender um pouquinho sobre a referência intertextual, né, a canção do exílio. Vocês conseguem perceber que alguns versos têm uma proximidade, as rimas são parecidas, só que o conteúdo é outro. Isso já caracteriza um pouco da nossa intertextualidade. Mas a intertextualidade ela pode ocorrer só dessa forma? Eu tenho lá um texto, eu vou criar um outro texto parecido, com a mesma estrutura de poema, e assim eu terei intertextualidade? Terei, mas não é a única forma que eu tenho de fazer isso. Observem comigo. Aqui na sequência, então, eu tenho um outro formato, que é um formato de meme. Eu tenho a imagem, eu tenho um fundo, eu tenho aí uma frase e eu tenho uma lágrima de emoticon ali bastante evidente no meu texto. Onde estão as palmeiras e os sabiás que me prometeram? Aqui um meme em formato um pouco de crítica social, em que eu tenho o meu sabiá, ele está ali chorando. Ao fundo eu tenho uma queimada, justamente para falar, estão se perdendo esses elementos da fauna e da flora. Eu vou conseguir fazer uma associação com a canção do exílio se eu não souber previamente qual é a canção do exílio, se eu não conhecer o poema, se eu não tiver lido? Não. Então eu só alcanço esse objetivo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas práticas digitais, justamente porque quando você observa um meme, ele fica mais completo quando você consegue captar essa referência. Você sabe de onde ele vem. Você consegue fazer um jogo de associações que mudam a concepção do que você está lendo, do que você está observando. Então, no caso aqui do nosso meme do sabiá, você consegue fazer associação com a canção do exílio, porque nós acabamos de ler. E as práticas digitais, elas funcionam um pouco assim. Você precisa desse jogo de associações, conhecer influências, conhecer textos, conhecer filmes, músicas, novelas, para conseguir entender de fato onde é que você quer chegar. E a gente vai falar um pouco sobre práticas digitais e intertextualidade, que é algo que casa muito bem. Antes, bora olhar o que é um meme. Então, memes são imagens, vídeos e até áudios que viralizam na internet. Se tornar viral significa se tornar famoso, né? Ao lado vocês têm aqui uma reprodução imitando um outro meme famoso que veio de uma novela, só que com a nossa professora, né? Então, memes são imagens, vídeos e até áudios que viralizam na internet. Você já deve ter visto, ouvido ou até criado um. São mais conhecidos pela sua utilização como piadas. Então eles buscam essa ideia do humor, né? Só que como hoje em dia a publicidade busca tudo que é famoso na internet para conseguir vender os seus produtos, então eles também podem ser utilizados em campanhas publicitárias, formas de linguagem e até nas divulgações de marcas e serviços na internet. Não é incomum, então, a gente ver determinada empresa observando um meme famoso e buscando, através daquilo, vender os seus produtos, fazer com que você compre uma ideia. Isso é bastante característico. A internet tem esse poder, ela tem um alcance muito grande e, por conta da popularidade de determinadas coisas que a própria comunidade cria, as empresas acabam se apropriando de alguma forma. Vimos o que é meme, enfim, vamos olhar o que é intertextualidade. Então, o nosso detalhamento da nossa aula é justamente intertextualidade. A intertextualidade ela vai aparecer em todo lugar, o tempo todo, principalmente em provas de vestibular. Eu sei que no futuro, obviamente, vocês vão querer fazer prova de vestibular e a intertextualidade hoje é um dos temas mais buscados. É a presença textual, então a gente tem aí a ideia do texto, mas o texto não é só letra, palavra, frase, o texto também é imagem. Né? Temos textos verbais e não verbais. Então é a presença textual de elementos semânticos. Quando eu ouvir essa palavrinha, semântico, eu vou pensar em sentido. Então são elementos de sentido e ou formais, que se referem à forma, né? Referem a outros textos produzidos anteriormente. Então, recapitulando, presença textual de elementos de sentido ou forma que vão se referir a outros textos produzidos anteriormente, como a canção do exílio às avessas,
que faz justamente referência a um texto anterior, que é a Canção do Exílio. E a intertextualidade, ela pode se manifestar de modo explícito, é aquela que você capta muito facilmente, você tem uma referência, como na Canção do Exílio às Avessas. Canção do Exílio às Avessas já faz uma referência explícita, clara, objetiva, marcada no texto, a Canção do Exílio. E a explícita permite que o leitor identifique a presença de outros textos. Você consegue captar ali que faz referência a um outro texto. Ou de modo implícito. Explícito, eu consigo identificar a presença de outros textos. Implícito, ela vai ser identificada também, mas só por quem já conhece a referência. Se você só olhasse o meme do Sabiá chorando, se você não tivesse ali escrito Canção do Exílio, você não ia conseguir identificar. Mas como você leu a Canção do Exílio e viu ali a ideia do Sabiá e das palmeiras, implicitamente você sabia que fazia referência ao texto da Canção do Exílio. Então, explícita vai estar marcada no texto. Eu vou dizer que eu estou falando da Canção do Exílio, eu vou dizer que estou falando sobre determinado texto. Implícita, eu vou precisar ter lido o texto antes para entender que aquela ideia está lá, perfeito? Então a gente tem já o que é a intertextualidade. Sabendo que são referências a outros textos já escritos, a gente pode entender para que ela vai servir. Na literatura, que a gente lê bastante em língua portuguesa, né? A gente tem várias referências, inúmeras referências a textos passados. Porque a literatura funciona assim. Você tem uma nova ideia, você tem um novo tipo de texto sendo produzido, novas críticas, novos formatos, mas eventualmente terão referências às escolas passadas, a autores passados, a textos da tradição da literatura. Isso é muito importante para a gente entender intertextualidade. E para que serve a intertextualidade? Observe comigo. Então a intertextualidade permite uma ampliação de sentido. Se você só lesse lá o meu meme do Sabiá, você provavelmente poderia achar engraçado ou crítico, mas quando você pensa na Canção do Exílio, você automaticamente pensa, então faz referência a um texto do século XIX, um poema. Também pode ser usada para melhorar uma explicação, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos falando sobre Canção do Exílio, estamos falando sobre autores, e estamos usando essa intertextualidade, essa presença de um texto em outros textos, para melhorar essa explicação, para que fique claro para vocês do que se trata a intertextualidade. Na sequência, ela também pode apresentar uma crítica. Então você tem a Canção do Exílio às Avessas, do Jô Soares, que pega lá a Canção do Exílio original do Gonçalves Dias, só que em outro contexto, na década de 90, casos de corrupção na presidência do Brasil. Ele pega, transforma a Canção do Exílio em outra coisa, que é a Canção do Exílio às Avessas, de alguém que não quer ser mandado embora, de alguém que não quer sair do poder, e faz uma crítica a isso. Então, o Jô Soares faz isso muito bem. O modernismo brasileiro, uma outra escola, vai fazer isso muito bem, retomando outros textos. E claro, no caso de paródias, em que você tem músicas que são transformadas para virar, na verdade, um outro tipo de texto, falando mal de algo, de alguma situação política, então a intertextualidade também tem esse poder. Na sequência, também pode propor uma nova perspectiva, dialoga lá com essa ampliação de sentido, né? Porque se num primeiro momento você pensa que um texto diz algo, ele propõe uma nova perspectiva se você consegue captar um elemento de intertextualidade. Então vai te dar uma outra noção do que determinado autor quis dizer quando escreveu aquilo. E por último, ela também pode produzir humor, principalmente no caso das paródias. A gente vai ver ainda o que é paródia, mas produzir humor é algo que é praticamente intrínseco às intertextualidades, principalmente na paródia, na paráfrase também pode aparecer, porque busca modificar um texto, brincar com um texto que já passou para dar uma nova ideia, muitas vezes contrariando a ideia original. Então, pode produzir humor no sentido de que você, quando faz referências, você quando cita, quando mexe no texto, você está buscando esse objetivo. Perfeito? E onde eu encontro a intertextualidade? Aqui nós temos esse pequeno mapa mental, né? Onde é que eu vou encontrar a intertextualidade? Eu vou ter em textos publicitários. Eu falei para vocês
que muitas vezes empresas buscam conhecer esses memes na internet para fazer referências, para vender os produtos, para te fazer rir. O meme geralmente costuma perder a graça justamente quando as empresas pegam e tentam transformar em algo do gênero, né? Também pode aparecer em trabalhos acadêmicos, como artigos, dissertações e tese. Você vai escrever um artigo, você vai estudar sobre intertextualidade, você vai citar autores que estudaram sobre intertextualidade. Nenhuma informação você pode tirar da sua cabeça. Você tem que fazer referência a pessoas, estudiosos que já estudaram aquilo. Isso também é intertextualidade. Você vai fazer referência a esses textos. Assim como nos livros didáticos, né? Você for observar um livro didático, você vai ver lá que sempre tem referência aos textos que eles estão citando, sejam teóricos, sejam poemas, sejam romances, narrativas no geral. Também vou encontrar nas artes, então eu tenho na poesia, na música, em filmes. É muito comum também nas artes que apareçam referências intertextuais, como nós vimos entre os poemas, né? A Canção do Exílio e a Canção do Exílio às Avessas. Vocês também devem ter acompanhado aí os universos cinematográficos compartilhados em que determinado filme fazia referência a um filme passado para ligá-los, né? Então é muito comum também que a gente encontre em filmes da cultura pop. E textos digitais, nós vimos lá sobre os memes, a gente viu aquele meme que fez referência ao poema Canção do Exílio. Nós vimos o meme da professora que faz referência a um outro meme que já é uma referência a uma novela. Então a intertextualidade vai sempre puxando essas várias referências, fazendo sempre uma cadeia de textos que vão se ligando, perfeito? Então a gente falou sobre intertextualidade, vimos exemplos verbais, ainda vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de intertextualidade, mas eu falei para vocês, texto não é só palavra, não é só frase, não é só oração. Texto também é imagem, no caso de textos não verbais. Então eu tenho aqui uma intertextualidade em imagens. De um lado você vê uma das grandes obras de arte de todos os tempos, famosa, está lá em Paris, é visitada por milhões e milhões de turistas todos os anos, já estampa camisas, aparecem de todas as formas possíveis, como piada, que é a figura da Mona Lisa, né? A pintura de um escritor italiano ali do século XIV, XV, que é o Leonardo da Vinci. E do outro lado, a imagem de uma das nossas professoras, né, tirando uma selfie numa posição de mãos muito parecida com a Mona Lisa. É muito comum que a gente tenha referências textuais por imagens dessa forma. Então, de um lado você tem uma pintura famosa, do outro você tem uma reprodução que busca criticar, falar um pouco sobre a situação da modernidade, da contemporaneidade. Então, a gente tem a professora tirando um selfie, que é uma característica atual, afinal de contas não existiam celulares lá no século XIV e XV para a Mona Lisa tirar uma foto dela, mas faz essa referência, né? A imagem, o retrato e o retrato de uma forma mais moderna. Perfeito? Então, a intertextualidade também pode se dar por meio de imagens. E é importante a gente saber, né? A gente vê em camisas, por exemplo, imagens da Mona Lisa com um bigodinho, então com um chapéu. As grandes marcas costumam fazer isso, né? Elas pegam essas imagens famosas e transformam em uma outra coisa. Também é uma forma de arte que vem desde lá das vanguardas europeias. Vocês ainda vão estudar isso em algum momento, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha agora nos tipos de intertextualidade. O primeiro deles é a alusão, que é o ato de indicar ou insinuar um texto anterior, sem, no entanto, aprofundar-se nele. Então você só vai indicar, vai ser muito pontual, como foi ali no nosso meme do Sabiá, por exemplo. Esse método de intertextualidade apresenta de forma superficial, então é muito raso, é uma coisa muito objetiva, essas informações, ideias, ou outros dados que estão presentes em texto ou textos anteriores. Como é que eu posso utilizar a alusão? Aqui no nosso exemplo, eu tenho, como diria o poeta, amanhã é outro dia. Percebam que eu fui pontual, é uma frase muito objetiva. E eu estou fazendo uma alusão à música de Chico Buarque, que diz, apesar de você, amanhã será outro dia, que possui esse verso, né? Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Uma alusão, é pontual, é raso, é objetivo, justamente porque eu quero marcar muito pontualmente essa referência, essa intertextualidade. A alusão vai ser bem objetiva. Na sequência, nós temos o tipo de intertextualidade mais usado, que é a paródia.
Paródia aparece bastante em músicas, né? Jingles, comerciais. E nesse tipo de intertextualidade mantém-se uma base do texto original, então eu vou ter uma base, alguma coisa ali que vai apresentar similaridade com o primeiro texto. Mas eu vou subverter, eu vou transformar ou modificar elementos, imagens ou palavras que deixam a paródia com teor crítico, satírico ou cômico. Cômico que causa humor, causa o riso, né? Então, além de mudar geralmente o sentido original, o texto ainda contém semelhanças com sua inspiração. Então, vai ter alguns pontos que são parecidos, mas não totalmente. Na sequência, o nosso exemplo de paródia, também fazendo referência à Canção do Exílio, só que se lá na Canção do Exílio você tinha a ideia do Gonçalves Dias de que ele estava em outra terra, com saudade da terra dele, aqui a gente vai perceber que você tem um brasileiro no Brasil, mas se sentindo estrangeiro, porque todas as referências são estrangeiras. Minha terra tem macieiras da Califórnia onde cantam gaturamos de Veneza. Então você tem ali pássaro, você tem que não são brasileiros, você tem essas macieiras que não são brasileiras, são da Califórnia, e eles já causam um estranhamento, né, para esse eu lírico. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. São várias referências estrangeiras, né? A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família, sururu é uma discussão, né? As brigas. Tem por testemunha a Gioconda, como se tivesse a imagem da Mona Lisa observando a família, de tudo que vem de fora, né? Eu morro sufocado em terra estrangeira. Ou seja, ele está no Brasil, mas tudo parece que é estrangeiro, tudo é trazido de fora. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ou seja, quando você quer alguma coisa que seja de fato da terra, tem um custo muito caro. Na sequência, ai que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Já é um poema aí do Murilo Mendes, já tem mais a ver com o modernismo brasileiro, mas você percebe a crítica, né? Como se você dissesse, tudo que vem para o nosso país agora, tudo é de fora, por que a gente não tem mais coisas genuinamente brasileiras? Modifica um pouco o sentido do original, né? É uma crítica, e é assim que funcionam as paródias. Na sequência, nós temos a paráfrase, que nesse processo eu vou reafirmar o sentido do texto original, mas com poucas ou nenhuma semelhança na estrutura. Eu não vou ter a mesma estrutura, mas eu vou manter o sentido original. Vou manter esse sentido, mas eu vou mudar a forma como é dito ou escrito. No nosso exemplo, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, olha a ideia da saudade. Minha boca procura a canção do exílio, olha a referência. Como era mesmo a canção do exílio, eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Percebe que é a mesma ideia de saudade, a mesma ideia de exílio, de estar longe, de esquecer, mas numa outra estrutura. E faz referência também à canção do exílio. Na sequência, eu tenho a epígrafe, essa aqui é bem simples, vai ser a reprodução de algum trecho do texto base no início de um texto novo. Costuma estar à direita, no início da página, uma questão de formatação, né, em itálico. Precisa ter relação com o texto que será desenvolvido, muitas vezes para explicá-lo indiretamente. Observem comigo o meu exemplo de epígrafe. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Olha só a formatação, à direita, itálico, fazendo referência à música do Chico Buarque, que nós já havíamos citado. E falando em citado, nosso próximo tipo de referência é a citação. E nesse tipo de intertextualidade, o autor faz referência a um outro texto por ser relevante ao texto que está desenvolvendo. A citação pode ocorrer de forma direta, em que você vai copiar o texto e se reproduzir totalmente. Copiar, pessoal, não significa que você não vai dizer quem disse aquilo. Você vai fazer referência a quem disse para não caracterizar uma cópia, um plágio. Lá no nosso exemplo de citação, segundo Sócrates, olha só como eu fiz a referência, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Logo, teve a citação, está ali entre aspas, vocês podem perceber, isso é uma marca da citação. Logo, de nada adianta ter acúmulo de informações quando não se aplica a autocrítica e reflexão como ferramentas de reconhecimento das potências
e limites do nosso conhecimento. Então perceba que a citação vai citar, mas vai fazer referência. Só para a gente marcar aqui a diferença entre intertextualidade implícita versus explícita. A implícita cita sem evidenciar ou anunciar, e caso o leitor não conheça o texto anterior, pode encontrar dificuldade de perceber alguma relação estabelecida. Já a explícita é aquela que vai expressar diretamente na superfície textual, ou seja, apresenta semelhanças ou cópia de trecho do texto original. E nesse processo, mesmo que o autor não conheça o primeiro texto, ele identificará ao menos que existe uma referência a outra produção. Então falamos um pouquinho sobre intertextualidade, vimos vários exemplos de texto verbal, não verbal que contém intertextualidade. Espero que vocês tenham conseguido assimilar. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.